Olá, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai para mais uma aula de escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O que eu estou fazendo para vocês? Eu estou dando conceitos iniciais para que seja possível que vocês leiam as leis e entendam. Eu enviei no e-mail de vocês arquivos com o texto atual das leis que caíram no último concurso do tribunal. Como eu falei, eu vou falar toda a aula. Vocês têm que ler esse material. Para passar, vocês têm que ler e reler, e ler e reler várias vezes esse processo, porque a parte de direito do Tribunal de Justiça cai exatamente isso. Mas lembrem-se que não é só direito, vocês têm que, por outros meios, estudarem português, raciocínio lógico, matemática, eu ressalto que eu não estudaria por enquanto quem tem dificuldade, assim, quem não estudou nada, tá cru. E tem dificuldade em matemática, são pouquíssimas questões. Deixa a matemática um pouquinho de lado, mas estuda raciocínio lógico e português, pelo menos. E em relação à informática, foi o que eu falei para vocês, que eu esperaria sair o edital, mas vocês têm que estudar, gente, para passar num concurso desse. Vocês acham que é fácil um concurso que o salário inicial é R$ 6.100, fora os adicionais para quem tem nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado? É um concurso muito concorrido. Não basta vocês saberem, vocês têm que saberem muito, vocês têm que decorarem, porque é um cargo muito almejado, um concurso muito bom. Então, estudem todos os dias, tentem retirar um tempo para fazer isso, porque é só assim para vocês passarem. Bom, então, voltando, estamos fazendo conceitos iniciais para que vocês consigam ler a lei e entender. Claro, conforme vocês forem lendo a lei e tendo dúvidas, vocês vão me perguntando. Eu fiz já 2 aulas de direito constitucional. A aula passada introduz o tema de direito administrativo e ajuda em direito constitucional. E agora vai ser a aula introdutória de processo civil. Depois dessa aula, eu acredito que vocês já vão ter uma certa familiaridade com o processo, como ele funciona, e isso vai fazer com que vocês consigam ler os artigos do Código de Processo Civil, que, se eu não me engano, é a maior parte, o maior número de artigos do processo civil e, logicamente, porque vocês, como escreventes, vão ter que dar andamento nos processos. Então, vocês precisam conhecer o processo, precisam conhecer como funciona. E, como eu falei para vocês na primeira aula, a gente tem, a gente tem as justiças especiais, que é a trabalhista, militar e eleitoral, e temos a justiça comum. Vocês estão aqui na justiça comum e estadual, é o Tribunal de Justiça. E dentro da justiça estadual, a gente tem justiça comum estadual, a gente tem a justiça penal ou civil, o processo penal ou processo civil. Ou vai seguir as regras do Código de Processo Penal, se for referente a um crime ou uma contravenção penal, um ilícito criminal previsto como crime ou como contravenção, que tem como pena a privação da sua liberdade, a restrição de liberdade. Tem também alguns crimes que têm multa, mas assim, basicamente você comete um ilícito penal, matar, furtar, estelionato, entre outros. Agora, civil, o processo civil regula todas as outras matérias. Direito do consumidor, indenização, direito previdenciário, todos esses temas que alguém pode entrar com um processo na justiça estadual, na justiça comum estadual, vai ser regulado pelo processo civil. Por isso que vocês, como escreventes, que eu sei que vocês terão que dar andamento nesse processo. Por isso a importância do estudo do processo civil. Quero deixar bem claro que o processo civil é muito complexo, tem várias vertentes. Eu trouxe aqui uma aula simplificada, com conceitos iniciais, para vocês entenderem como um todo como funciona o processo, tá? Mas isso não significa que a gente vai esgotar a matéria, pelo contrário, é só uma visão inicial de um processo, que, como vocês vão ver, engloba muito mais outras coisas. Então, vamos lá.
Relembrando como funciona a justiça, então vocês estão aqui do lado bem nesse cantinho aqui embaixo, juízes de direito. Vocês vão estar aqui do lado dos juízes de direito, trabalhando com eles aqui, subordinados ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cada estado tem o seu Tribunal de Justiça e também subordinados, como todos, à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, mais especificamente ao Superior Tribunal de Justiça, logo acima do TJ, e o Supremo Tribunal Federal como órgão máximo do Poder Judiciário. Então, esse é o esquema. Lembra que aqui vocês têm que conhecer os órgãos do Poder Judiciário, cai na prova de vocês todos, só saber o nome desses órgãos, saber o que eles fazem parte, esses daqui do lado direito, que estão em azul, marinho, um verde limão e esse amarelinho, aqui fazem parte da Justiça Especial, tá? E aqui faz parte da Justiça Comum, sendo que a Justiça Comum tem a Justiça Estadual e a Justiça Federal, que envolve o interesse da União, e vocês estão aqui, então, na Justiça Estadual, Justiça Comum Estadual. Procedimento comum. Nós temos no processo, tem alguns processos que eles têm um rito especial, um procedimento especial, diferenciado, por certas particularidades, até do próprio direito material. Quando eu falo direito material, gente, é isso que eu falei para vocês, direito previdenciário, direito do consumidor, é a matéria que envolve o processo. Por que eu estou processando? O processo, ele é um instrumento para alcançar um fim, que é ver o meu direito material assegurado, o meu direito material a ser indenizada se alguém bate no meu carro, o meu direito material a ter o meu produto trocado se uma loja vende um produto para mim com defeito, entre outros. Então, isso é direito material. E o direito processual regula o procedimento, o instrumento para alcançar ou não, né, esse direito que eu estou almejando. Vocês têm que pensar que o juiz ele vai ter que ver se você tem direito ou não, porque não é porque você entrou na justiça que você tem direito. Inclusive, muitas pessoas, hoje o Brasil ele tem um acúmulo enorme de processos, porque tem muitas pessoas que tratam o processo como uma aventura. Então, entram no processo, eu na minha prática, vocês sabem que eu sou advogada pública, sou procuradora de uma autarquia municipal, lá eu tenho muitos processos que são aventuras, que são assim, a pessoa fala assim, vai que eu tenho direito, e entra, e graças a Deus perde, porque não tinha direito àquilo, né? Então, pessoal, é assim que funciona. A pessoa entra no processo e o juiz tem que ver, porque já pensou, se a gente for processado, aquela pessoa não tem o direito, mas ela ganha? Não, precisa seguir um procedimento para verificar se ela realmente tem aquele direito material. O direito processual, essa demanda, salvo algumas restrições que a gente vai estudar também, todo mundo tem. Então, você tem o direito de processar aquele negócio, né? Tipo, você pedir não custa, você pede, né? O não eu já tenho. Então, você tem direito ao processo, mas não necessariamente você vai ter direito ao direito material que você está pedindo naquele processo. Então, por exemplo, alguns direitos materiais que são específicos, por exemplo, o inventário, quando tem um falecimento na família, essa pessoa deixou bens, é um procedimento específico. Alguns procedimentos que não tem lide, não tem conflito, que isso vocês vão ter que estudar também. Mas agora, o que eu quero que vocês entendam é o procedimento comum. Como, em regra, qualquer pessoa que entra no judiciário, como que funciona, tá? Então, em regra, pessoal, é assim. Você entra, a pessoa que quer pedir algo do judiciário, quer falar assim, o direito dela foi descumprido, ela vai entrar com uma petição inicial. Eu vou dar um exemplo, porque eu acho que é um exemplo que é fácil de visualizar. Um acidente de trânsito. Então, 2 veículos colidem e aí o meu veículo, a pessoa bateu no meu veículo, eu quero processar ela para que ela não quis consertar primeiro assim. Isso é importante, né? Eu falei com ela, dei o meu cartão, dei meu contato, falei, olha, você bateu no meu carro, você vai ter que consertar, você vai ter que pagar o conserto do meu carro. Aí a pessoa fala assim, não, eu não fui eu, não foi culpa minha, você que estava distraído e tal, então não vou pagar. A pessoa não quer pagar,
Aí eu tenho que ingressar com uma ação judicial, porque eu não posso obrigar a pessoa a pagar. Antes, né, antes de existir o Estado, antes de existir a jurisdição, que é o poder do Estado, o poder e dever que o Estado tem de decidir esses conflitos, antes de existir esse poder que a gente dá para o Estado, né, que a Constituição Federal confere para o Estado, as pessoas, elas resolviam as coisas no tapa, né, na autotutela, chamava autotutela. Então a pessoa ia lá e resolvia, ela, enfim, né, aquele do olho por olho, dente por dente, e situações assim que a pessoa mesmo, pela força, usando a força, usando muitas vezes a violência, resolvia os problemas. Hoje não. Hoje, se a pessoa não quer me pagar, eu tenho que ir no Poder Judiciário para solicitar que o Poder Judiciário condene essa pessoa a realizar esse pagamento do meu carro que a pessoa bateu. Mas, gente, pode ser que essa pessoa esteja certa, pode ser que, na verdade, a gente colidiu nossos veículos, mas eu que estava errada, não sei, né? Então, eu vou lá, mas eu quero, eu entendo que a pessoa que errou, a pessoa que bateu no meu carro e causou prejuízo foi culpa dela. Então, por isso, eu entro com uma petição inicial. Então, o processo inicia com a petição inicial. A petição vem de pedido, né? Eu faço, é um documento que deve ser em regra. Quando eu falo em regra, significa que tem exceções. Mas, em regra, a petição inicial deve ser assinada por um advogado, porque eu falei para vocês na última aula que a gente tem personalidade jurídica. Todo mundo que nasce com vida tem como exercer os seus direitos. Exercer não, mas tem como ter direito, aptidão para ter direitos e obrigações. Mas, no processo, você precisa de coisas a mais. Além de você ter que ter essa personalidade jurídica, então, por exemplo, se é nascimento com vida que me confere a personalidade jurídica, em tese, eu estou grávida. Eu não posso, em nome do meu filho, que eu não estou grávida não, viu, gente, tá? Só para dar um exemplo. Por exemplo, se eu estivesse grávida, eu processo em nome do meu filho que está na minha barriga, alguém. Em tese, tem ainda algumas discussões, mas em tese eu não posso fazer isso, porque ele ainda não tem personalidade jurídica. Tem também o caso das pessoas, como eu falei para vocês no exemplo do bebezinho que possui um imóvel, né? E ele é credor, ele é proprietário do imóvel e é devedor do IPTU. Em tese, se ele não pagar o IPTU, se os pais dele, os representantes não pagarem o IPTU, o Estado pode processar ele para pegar o IPTU. Quando eu falo Estado, é em letra maiúscula. Na verdade, quem vai processar é o município, que é o credor do IPTU. Então, o município pode processar esse bebezinho. Mas ele vai processar o bebezinho de 2 meses, que foi o meu exemplo? Não, ele vai processar... aliás, sim, ele vai processar o bebezinho, mas o bebezinho vai precisar de um representante no processo. Não só um advogado. Vai precisar também de um representante, que são os pais dele, para contratar um advogado e se defender no processo, ou se fosse o caso de... como fala, o caso dele processar alguém por algum motivo, os pais dele que vão processar. Então, ele precisa de um representante, que são geralmente os pais, ou um dos pais, pelo menos, e também precisa de um advogado. Porque no processo você precisa ter capacidade postulatória, que é a possibilidade de você postular, pedir em juízo, que ela é exclusiva dos advogados, mas como eu falei, tem exceções. Na verdade, não é exclusiva dos advogados, ela é exclusiva dos advogados, dos membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, e tem exceções, porque tem pessoas que não fizeram a faculdade de Direito, não são bacharéis em Direito, não passaram no exame da OAB e podem ingressar com o processo elas mesmas, com o processo delas, mas a gente vai estudar as exceções depois. Enfim, então, estou com a petição inicial, contratei um advogado, eu sou maior de idade, como eu sou maior de idade, tenho mais de 18 anos, e não tenho nenhuma deficiência que me incapacite permanentemente de alguma maneira, né? Eu não preciso de um representante no processo. Eu mesma vou ingressar com um processo contra a pessoa que bateu no meu carro. E eu só preciso de um advogado.
No meu caso, eu sou advogada, eu mesma posso entrar com o processo como advogada e como parte. Mas, se eu não fosse advogada, eu teria que contratar um advogado. Eu contrato um advogado, ele elabora esse documento, essa petição inicial, que vai expor para o juiz os fatos, o que aconteceu, e vai expor meu direito. Olha, fala assim, olha, o Código Civil, ele diz que a pessoa que causou dano, ela tem o dever de indenizar por ato ilícito. Então, ela cometeu um ilícito de trânsito, né? Ou mesmo que não tivesse sido um ilícito, mas ela cometeu ela acabou me lesando e agora ela precisa indenizar porque ela estragou meu carro. Então, eu explico para o juiz, então tem a exposição dos fatos, a exposição do direito, qual que é o diploma legal que me garante. Não necessariamente eu preciso colocar isso, eu preciso colocar pelo menos os fundamentos jurídicos, que eu não preciso colocar exatamente a lei, porque o juiz já conhece a lei. Mas eu preciso pelo menos colocar nessa minha petição inicial o meu direito. Olha, o meu direito é de indenização. Alguém lesionou o meu carro, causou dano ao meu carro, então eu tenho direito de indenização, de ser ressarcida. Esse é o meu direito. Os fatos foi o acidente que aconteceu, que eu vou relatar para o juiz como aconteceu. E por fim, os meus pedidos. Eu faço os meus pedidos. Gente, a petição inicial a gente vai estudar ela separadamente depois. Está aqui no artigo 319 do CPC, mas a gente vai estudar depois com calma. É só para vocês agora entenderem, tá? Então não se preocupem em anotar tudo que eu tô falando, viu, Rafaela? Porque depois a gente vai estudar a petição inicial, ou vocês pelo menos vão estudar pelo artigo 319. Mas é para dar uma introdução para vocês entenderem, na hora que vocês lerem o artigo 319, vocês entenderem o que está falando lá. Bom, então na petição inicial eu tenho que colocar o juízo a que se dirige, porque lembra que eu mostrei para vocês que a gente na justiça tem um monte de gente que eu poderia dirigir, né? O meu pedido. Olha quantos órgãos do Poder Judiciário que tem. E além de tudo, tem, por exemplo, eu moro em São João da Boa Vista. Essa pessoa, o acidente aconteceu, eu moro em São João da Boa Vista, essa pessoa mora em Espírito Santo do Pinhal e o acidente aconteceu na estrada. Aonde que eu vou propor? Eu vou propor em Pinhal? Eu vou propor em São João? Então, eu preciso saber para quem que eu vou propor a ação. E o Código de Processo Civil, a gente vai estudar isso também, ele prevê qual que é o juízo que eu vou dirigir. Então, essa petição inicial. Primeiro eu tenho que saber se a justiça é especial ou comum. No meu caso, não é direito eleitoral, não é direito do trabalho, muito menos direito militar, né? Então, se não é nenhuma dessas três hipóteses, eu tô aqui na justiça comum. A pessoa que bateu no meu carro é uma pessoa física. Então, não tem três a união. Diferente seria se quem bateu no meu carro foi uma viatura da Polícia Federal e a viatura da Polícia Federal estava em serviço. Aí, nesse caso, eu vou processar na Justiça Federal, mas no caso, não. Nesse caso, foi uma pessoa física, uma pessoa que estava na estrada e a gente acabou colidindo o veículo. Então, eu vou entrar exatamente no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas não no tribunal, né, que é um órgão de segundo grau. Eu vou entrar no órgão de primeira instância do Tribunal de Justiça Estadual, na Justiça Estadual, que é ali, como a gente chama assim, os fóruns, né? Então, você vai no fórum, hoje o processo é digital, você não precisa ir até o fórum, você elabora esse documento contendo. Então, eu vou endereçar ao juízo de primeiro grau, de uma das varas, que os juízes, eles são divididos em varas, cada um tem a sua vara, primeira vara, segunda vara, terceira vara. Eu não escolho para qual juiz eu vou endereçar, eu só tenho que endereçar no local correto. Então, é a Justiça Estadual e vamos dizer que no meu caso o acidente foi na cidade, para não ter controvérsia, foi aqui em São João da Boa Vista. E no local do acidente, então São João da Boa Vista. Então eu vou endereçar para o juízo estadual de São João da Boa Vista, da comarca de São João da Boa Vista, tá? Então eu vou colocar na petição inicial o juízo a que se dirige, aí eu vou colocar a exposição dos fatos, a exposição do meu direito e, por fim, os meus pedidos, tá? Mas o que eu quero, né? Eu já consertei meu carro? Sim, já consertei. Então, eu quero que ele me faça o ressarcimento, ele me pague o que eu perdi.
O meu carro deu perda total e eu não tinha seguro, por exemplo, eu quero que ele me dê um carro novo. O meu carro não foi consertado ainda, está parado, porque eu não tinha. Até que ele me pague, eu não tenho dinheiro. Então eu quero que ele mande e pague o conserto do meu carro. Não sei, depende da situação fática. Eu vou fazer no meu pedido esse colocar tudo que eu quero que o juiz julgue para falar que eu tenho direito e condene a outra parte. Aí tudo bem, então o juiz recebeu essa petição inicial, esse meu pedido inicial, que teve, olha, se dirige a você, juiz estadual de São João da Boa Vista, porque o acidente aconteceu em São João da Boa Vista, porque a justiça comum, já que não é uma das matérias especiais, não tem interesse da União, então por isso o meu pedido ele é dirigido ao senhor juiz de primeiro grau, que eles são chamados juízes de direito, é o juiz da Justiça Estadual de primeiro grau, aqui em São João da Boa Vista. Aí eu coloquei tudo isso. O que o juiz vai fazer? Ele vai mandar citar o réu, a outra parte. Ele quer ouvir a outra parte. Bom, será que é verdade? Será que foi realmente esse réu, essa pessoa que causou o acidente? Será que tudo que essa moça me contou, que ela tava, que o cara ultrapassou, ele não parou no pare, ele seguiu reto e por isso colidiu, era a via preferencial dela. E aí eu contei na minha petição inicial que a pessoa que bateu no meu carro avançou pelo pare sem parar e bateu no meu veículo. Será que é verdade? Será que foi exatamente isso que aconteceu? Então, vamos citar o réu para saber o que ele fala. Aí o juiz vai citar o réu, citação do réu. Citação é o ato processual que notifica, que envia a informação para o réu de que ele está sendo processado. Junto tem a petição inicial, falando: olha, você está sofrendo esse processo. Então, você vai ter que comparecer a uma audiência de conciliação de conciliação ou mediação, no caso do acidente de trânsito é conciliação, e você vai comparecer nessa audiência de conciliação para você e a pessoa que estão pedindo conversarem e verem se vocês chegam a um acordo. Isso, gente, é uma novidade do novo Código de Processo Civil. Apesar da gente falar novo, ele é de 2015. Ele começou, a vigência dele, ele começou a valer em 2016. É uma lei que foi feita em 2015 e que começou o início da sua vigência em 2016. Chama de novo Código de Processo Civil, porque ele é relativamente novo, principalmente se a gente considerar que o Código de Processo Civil anterior era de 1973. Ele é a Lei 13.105 de 2015. Então, o Código, gente, Código Civil, Código Penal, Código Processual, são leis. A gente estudou em direito constitucional que ninguém será privado dos seus direitos, que ninguém vai fazer uma coisa ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Então, para que eu esteja submetida ao poder do Estado num processo judicial, é necessária uma lei. Aí, pessoal, a gente... Cita o réu. Vai um oficial de justiça ou por correio também, hoje em dia pode ser citado por correio. Tá falando, na verdade, do Código de Processo Civil, da audiência. O Código de Processo Civil, ele trouxe essa inovação, que é a audiência de conciliação. Porque é um código que ele tenta diminuir os conflitos, diminuir os processos e tenta agilizar o processo para que ele se resolva o mais rápido possível. Esses são alguns dos objetivos do novo Código de Processo Civil que iniciou a vigência em 2016. Então, o CPC ele traz como novidade essa audiência de conciliação que é feita antes mesmo do réu ou do requerido, que são sinônimos. A pessoa que faz a petição inicial, que requer do juiz o julgamento, ela é a autora da ação, autor da ação ou requerente. A pessoa que está sendo processada é o réu ou requerido. Bom, enfim. Então, a audiência de conciliação é uma maneira do processo nem ir para frente. Tem essa audiência, aí eu vou nessa audiência e eu falo assim:
eu sou a autora da ação. A pessoa comparece, o réu ou o requerido, e ele fala assim para mim, a gente conversa, vai ter um conciliador, que é uma pessoa que vai mediar, né, para tentar conciliar, tentar fazer a gente chegar a uma solução. E aí, nessa audiência, ele vai falar, esse conciliador vai ajudar a gente em propostas para criar para não dar andamento nesse processo, para esse processo já se encerrar aí. Nessa conciliação, então, por exemplo, o conciliador pode falar assim, gente, o processo vai demorar anos, 2 anos, 3 anos, vamos tentar resolver aqui e tal. Aí o réu fala assim, olha, eu tive culpa sim, mas ela também teve culpa, porque tinha, para ela atravessar eu realmente estava no pare, eu ultrapassei o pare, mas era numa rua que se ela seguisse, ela ia interromper o fluxo, porque estava tudo parado, o trânsito lá na frente. Então eu imaginei que ela ia deixar eu passar, porque senão ela ia interromper o fluxo e ia parar bem no meio da rua. Então eu não acho que é só culpa minha, é culpa dela também. E eu tive dano, meu carro também sofreu dano, eu tive que pagar pelo dano do meu carro. Então eu proponho que aí o conciliador fala assim, então vamos fazer assim. Ela está pedindo R$ 2.000 pelo conserto do carro. E se você pagar R$ 1.000, o que você acha? Aí o réu fala assim, tá bom, vai, pra gente resolver isso, eu pago R$ 1.000, mas eu divido em 2 vezes. Aí a conciliadora ou o conciliador fala, você é autora da ação? Você aceita, então, que divida em 2 vezes, ao invés dele te pagar 2.000, ele te paga 1.000 e divide em 2 vezes, porque como ele te falou, você também teve culpa, eu posso aceitar. Se eu aceitar, acabou o processo. Esse nosso acordo vai ser homologado pelo juiz, o juiz homologa esse acordo que aconteceu na audiência de conciliação e homologando esse acordo, depois, se a pessoa não pagar, eu posso ir direto para a execução, que é também uma espécie, um procedimento especial. Eu vou executar esses valores se ele não pagar, mas a gente fez ali, ele pagou, acabou o processo. Agora, se eu falar assim, não quero, é mentira, não estava o trânsito parado, ele realmente atravessou no pare de forma irresponsável, não aceito, eu quero os R$ 2.000. Aí o réu fala assim, não, R$ 2.000 eu não pago. Então vamos para o processo, vamos para a chincha, vamos brigar. Aí o processo dá andamento. Quando acontece isso, o réu terminou a audiência de conciliação, começa o prazo para ele apresentar a contestação, que é contestar os meus pedidos. Então ele vai falar assim, a versão dos fatos, a versão dele do direito, falar que eu não tenho direito porque a culpa foi minha, por exemplo, e depois os pedidos dele. Olha, eu quero que o senhor, juiz, julgue essa ação improcedente, porque se ele julgar procedente, significa que o autor ganhou. Se ele julgar improcedente, é o réu que ganhou. Então, ele falou que essa ação que a pessoa pediu não tem cabimento. Não tem cabimento, eu usei uma palavra até meio ruim. Eu não tenho aquele direito material. Aí o réu vai pedir para o juiz julgar a ação improcedente. E aí o processo vai caminhar dali. Mas, gente, tem algumas hipóteses que essa audiência não ocorre. Quando as duas partes não querem realizar essa audiência, elas já falam desde o início. Na minha petição inicial eu falo assim, não quero realizar audiência, não tenho interesse nenhum em conciliar. Ou ele me paga R$ 2.000 à vista, ou eu quero um processo. Não quero conciliar, não. Aí eu já coloco na minha petição inicial. O réu é citado e ele peticiona nos autos falando assim, eu também não quero participar, essa louca que tá errada, essa louca que bateu no meu carro, não quero, não vou fazer acordo nenhum, não quero nem que se realize essa audiência de conciliação. Então, quando as duas partes não têm interesse na audiência de conciliação, essa conciliação não ocorre. Vai direto da citação, vai direto para contestação. Pula esse procedimento aqui da audiência de conciliação. Também não é só quando as duas partes não querem, também não acontece quando os direitos são indisponíveis. Então, tem direitos que a gente não pode conciliar.
não pode ter conciliação. Exemplo, direito de menor. Quando envolve menores, que são pessoas que podem ser consideradas vulneráveis, e é um direito de uma pessoa que é menor, ela tem que, por exemplo, uma partilha, um divórcio que tenha um menor e vai se discutir a guarda do menor, e não tem acordo entre os pais. Pode até acontecer uma mediação, sim, para acontecer, né? Para tentar resolver. Mas algumas coisas, assim, vamos dizer que não tem, quando é direito de pessoas vulneráveis, os direitos são considerados indisponíveis. Outro direito que é considerado indisponível é o da fazenda pública, o do Estado com letra maiúscula. Mas o Estado, ele já tem autorização para conciliar, mas para isso precisa ter uma previsão legal. Por exemplo, aqui no município de São João do Boa Vista, na autarquia que eu trabalho, não tem previsão legal de que eu posso, como advogada pública, conciliar, abrir mão do direito. Então, como não tem essa lei regulamentando, então eu nunca participo dessa audiência de conciliação. O juiz nunca designa, porque tratando-se da fazenda pública, para poder conciliar, precisa ter uma lei. Não tem essa lei, então não é realizada essa audiência de conciliação. Por isso está escrito aqui que a audiência de conciliação ou mediação poderá ser dispensada. Depois a gente vai estudar a diferença entre conciliação e mediação. Realizando a audiência ou não realizando, depois da citação e da audiência, se ela for realizada, aí tem a contestação do réu. Se o réu, ele falou coisas, vamos dizer que ele falou isso, né? Eu falei que ele avançou no pare. Aí ele falou assim, não foi bem assim. Aí ele falou aquilo que eu falei para vocês. Eu avancei no pare porque o trânsito na rua da autora estava tudo parado. Então, se ela fosse atravessar a rua, mesmo que era a prioridade dela, era a mão dela, esqueci a palavra, ela ia fechar o trânsito, ela ia ficar parada no meio da rua, no meio do cruzamento, ia fechar o trânsito, então ela não podia seguir. Por isso que eu avancei. E aí, quando ela ficou parada no meio da rua, a gente bateu. Nossa, agora que eu vi ter escrito Heitor Ravena, mas sou eu, viu, gente? Bom, então, aí ele alega isso, ele alega um fato modificativo do meu direito. Ele está mostrando que não foi só culpa dele, foi culpa minha também. Aí o juiz, ele pode abrir prazo para réplica, que é para eu replicar a contestação dele. Então, eu falo com a minha petição inicial, aí o réu fala através da contestação dele. Depois que ele contestou, o juiz pode me abrir, que geralmente eles abrem, ele me abre o prazo para eu me manifestar sobre o que o réu falou. Então, eu vou ler a contestação dele e falar assim, não, esse cara tá viajando, e vou mostrar como ele está errado. Porque, vamos supor, se ele alegou um fato novo, ou ele falou assim, uma coisa que eu não falei, mas eu sou uma ambulância, era uma ambulância, o veículo, e eu tava levando o paciente para o hospital, sei lá. É um fato modificativo, eu tenho que responder sobre isso. Não, mas não era uma ambulância, não tem nada a ver, enfim. Então, o juiz vai abrir esse prazo. Só que também o juiz pode tomar duas atitudes que não abrir esse prazo para eu responder. Ele pode entender que é o caso já de extinção do processo. O réu alegou alguma coisa que mostra que não tem, minha petição inicial está errada, por exemplo, assim, ele mostra que ele é parte legítima para estar na relação. Por exemplo, ele apresenta um documento de que no dia do acidente que eu aleguei que o acidente aconteceu no dia 12 de novembro, ele traz todas as provas documentais mostrando que no dia 12 de novembro ele estava passando por uma cirurgia no hospital. Então, como que ele estava dirigindo o carro? Olha, juiz, essa louca tá processando a pessoa errada. Eu estava no hospital, ó, aqui, toda a documentação. Aí, nesse caso, o juiz não vai nem abrir para réplica. Se o juiz entender que o réu da ação comprovou que eu não sou parte, ou o próprio juiz perceber, não precisa nem o réu falar nada. Por exemplo, eu não era a dona do carro que sofreu a lesão. Ele vê pelo documento do carro, mas o carro não é seu? O carro está no nome de fulano, mesmo que você estava dirigindo, quem tem que pedir a indenização, quem tem direito de receber a indenização, o ressarcimento pelo conserto do carro,
é o dono do carro, que é a pessoa que pagou o carro. Você não tá aqui no documento do carro que você não é a dona, aí o juiz pode extinguir. Eu dei exemplos, mas tem tantos outros que a gente também vai estudar cada um. Agora é só uma visão geral do processo que vocês vão ter, que o juiz vai extinguir o processo. Dessa decisão dele que extinguir, cabe recursos, tá? Que aí a gente vai estudar os recursos depois. Então, o processo não necessariamente acaba aqui, porque eu ainda posso recorrer. O juiz também pode fazer o julgamento antecipado do mérito. Se ele viu, ó, ele leu minha petição inicial, ele leu a contestação e ele entende que já está tudo comprovado, que pelos documentos que as partes juntaram já dá para saber quem tem direito e quem não tem direito, ele vai direto para o julgamento do processo. Então ele profere um ato judicial que chama sentença, que é a decisão do processo, tá? Nesse caso, é porque ele entendeu que não precisa de provas, não precisa de provas, tá claro o direito de um ou de outro. Então, eu vou direto pro julgamento antecipado do mérito. Chama antecipado porque não tem produção de provas, sendo que, em regra, vai haver a produção de provas. Também tem outros casos, né, que não é só questão de provas, quando, por exemplo, o réu reconhece o meu direito, ele fala, é verdade, ela tá certa, eu bati mesmo, a culpa é minha. Então, ele pode ir direto para a sentença também. Gente, esse daqui é uma visão geral do processo. Muitas coisas podem acontecer, muitos recursos outros que a gente vai estudar depois, podem acontecer no meio disso tudo, tá? Agora, geralmente como funciona o processo. Como funciona o processo? Geralmente é esse meinho aqui, o do meio. Então, eu apresentei a petição inicial, mandou citar o réu, nós participamos da audiência de conciliação, não teve acordo, ou nós dois já dispensamos a audiência de conciliação, o réu contestou a ação, contestou os meus pedidos, então ele impugnou, ele contraditou, ele falou, não tem nada a ver o que ela está falando. Depois disso, o juiz abre para réplica, para eu me manifestar sobre o que o réu falou. Depois que eu fiz a réplica, volta para o juiz vai fazer o saneamento do processo. O que ele vai fazer? Ele vai olhar o processo e falar assim, bom, ela parece parte legítima mesmo, ele parece parte legítima. Pelo que eles falaram, realmente aconteceu o acidente de carro, realmente o carro é dela, ela que estava dirigindo, o carro é dele, ele que estava dirigindo, então aconteceu esse acidente. Só que eu tô em dúvida, porque um tá falando que ela avançou no pare, o outro tá falando que não, que ela tinha que ter parado. Eu não sei quem tá certo. Eu preciso de provas, que eles me provem o que tá acontecendo. Então, o juiz faz o saneamento, o despacho, que ele vai fazer um despacho, que é uma espécie de decisão judicial também, em que ele vai falar, gente, é o seguinte, ó, eu tô em dúvida, você é a autora que propôs a ação, você precisa me provar que o que você tá falando é verdade. Então, que prova você vai apresentar? Eu já falei lá na minha petição inicial. Ele falou assim, ó, eu vi que você falou na sua petição inicial que você vai provar pelas fotos do carro e também vai provar pelas testemunhas que você arrolou aqui. E o réu vai provar que ele que tá certo pelas testemunhas que ele arrolou, que ele indicou as testemunhas do que aconteceu pelos documentos, mas eu quero ver se esse carro realmente está... O réu falou, você tá falando, autora, que estragou o seu motor, estragou porque bateu de frente, sei lá, de lado, enfim, não sei. Mas o réu tá falando que não, que foi uma batidinha de leve, que só riscou o seu carro. Então eu quero um perito. Eu vou designar um perito judicial para ir lá olhar o seu carro. Então o juiz, nesse despacho de saneamento, ele vê quem precisa provar o quê, que provas que vão ser produzidas. Depois que indica essas provas, ele marca a audiência de instrução e julgamento, onde ele vai analisar essas provas e, analisando essas provas, ele vai depois proferir uma decisão. Aí ele vai analisar, vai ouvir as minhas testemunhas, vai ouvir o perito judicial, o perito que foi lá ver se meu carro realmente estava, vai analisar os documentos que eu apresentei, vai ouvir as testemunhas do réu, ver os documentos que ele apresentou, e aí, com base no que eu falei, no que o réu falou, inclusive o depoimento pessoal das partes pode ser uma forma de prova também,
com base no que o perito falou, com base na documentação, ele vai tomar uma decisão e vai extinguir o processo, que aí a gente chama de sentença. De novo, podia ser a sentença lá antes, né? Que eu falei quando ele achou que não usava de provas, ou se ele achar que precisa de provas, primeiro produz as provas, depois tem a extinção do processo pela sentença. Quando o juiz extingue, a parte ali, aqui embaixo, aqui nos juízes de direito, acabou. Ele proferiu sentença, tem algumas peculiaridades, mas que a gente vai falar depois. O processo acaba aqui. A partir daqui, eu posso recorrer. Então, a parte que perdeu, se o juiz julgou procedente, ou seja, o autor ganhou, o réu tem direito a recorrer. Se o juiz julgou improcedente, ele falou que eu, a autora, não tenho razão, eu tenho direito de recorrer, tá? E aí, daqui, então, a gente vai para a parte de recursos. Isso, gente, é só um panorama do processo, tá? A gente tem que estudar cada ato e tem outras hipóteses dentro desse processo que poderiam, outros recursos no meio do processo que poderiam ter acontecido. Mas, em regra, o processo caminhando desse jeito, eu tenho direito, quem perdeu o processo, o réu ou o autor, tem direito a apresentar um recurso que chama apelação, que vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Então, tá aqui, juízes de direito, Tribunal de Justiça, STJ. Então, primeiro, o Tribunal de Justiça vai julgar a apelação, que aí eu posso recorrer, falar tudo o que eu quiser. Se a minha apelação é dado provimento, eu ganho recurso, aí eu não tenho mais que recorrer, mas o réu que tinha ganhado lá em primeira instância e aí deram provimento no recurso, ele pode recorrer para o STJ. Vou dar um exemplo mais fácil. Eu, autora, perdi. O juiz entendeu que eu não comprovei que o cara que lesou meu carro. Na verdade, ele acha que a culpa foi concorrente. Os dois são culpados. Vamos supor que foi isso que aconteceu. Aí eu, como autora, discordo. Falo, não, ele tem que me pagar. Eu recorro, apresento uma apelação. Chegou no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça falou assim, não, minha filha, você não tem direito. Concordamos com o juiz. Eu perdi o meu recurso, mas eu ainda entendo que eu tô certa, eu quero recorrer de novo. Aí agora já fica mais restrito. Até o Tribunal de Justiça eu podia recorrer do que eu quisesse. A partir de agora, tem algumas hipóteses que eu vou poder recorrer para o STJ ou algumas hipóteses que eu vou poder recorrer para o STF simultaneamente. Eu posso recorrer para os dois ao mesmo tempo. Vai primeiro julgar meu recurso no STJ, depois julgo meu recurso no STF. Depois disso, eu apresentei todos os recursos possíveis, aí o processo acaba. Não cabe mais recurso nenhum. Daniela, você perdeu, o cara não vai te pagar R$2.000, porque você que causou o acidente, por exemplo. Então, você propôs a ação, perdeu. Recorreu, perdeu. Recorreu de novo, perdeu. Agora não cabe mais nenhum recurso. Todos os recursos previstos em lei você já utilizou. Agora, esse processo chama coisa julgada. Essa matéria é coisa julgada. Você não pode mais processar o cara de novo. Você não pode cobrar deles R$2.000, porque o Poder do Judiciário decidiu que você não tem razão. Aí, o processo forma o que a gente chama de coisa julgada. Certo, gente? Então, hoje o que eu queria era isso, dar um panorama geral do processo para vocês e a gente volta na próxima aula de processo civil para tratar dessas hipóteses pormenorizadamente, cada hipótesezinho que pode acontecer com seus desdobramentos. Mas já comecem a ler. Agora que vocês tiveram uma visão geral do processo, vocês podem começar a ler a parte de processo civil que eu enviei para vocês, tá bom? Muito obrigada, até a próxima!